Vicky, você tá aí? Eu te mandei um convite, você precisa aceitar para entrar ao vivo comigo. E se você recebeu, senão eu cancelo e mando de novo. Porque se eu sair daqui para te responder, vai cair a live. Então, vou cancelar e te mandar de novo. Vê se você consegue aceitar aí para entrar ao vivo comigo. Aí, Aê! Aprendendo primeira a vez. gerenciar as lives. A primeira vez é assim mesmo. Vamos encaminhando enquanto isso para o pessoal. Clica na setinha aqui embaixo, gente. Tem uma setinha que parece um aviãozinho. Vai encaminhando para as pessoas. Que bom. E aí, Márcia, tá bem? Tudo bem, já atendi hoje, já conduzi meditação. Agora vou fazer live com você. Depois do almoço tem outro atendimento. Que tá maravilhoso. Que delícia, hein? Quarentena, Sim, rendendo. super. Para quem ia fazer um plano espiritual, ai, tá com muito. Eu tô Tá um me ouvindo pouquinho. aí através. Por que Deixa será? eu tentar. Deixa eu tentar ver se eu. Resolvendo as questões técnicas aqui, enquanto a gente vai ajeitando. Talvez. Deixa eu ver, vamos ver. Tá travando um pouquinho a sua conexão. É, tá travando. Vamos ver. Esperar voltar a conexão dela. Sua conexão tá travando, Acho que agora vai. tá? Às vezes precisa colocar o fone, porque dependendo de onde você tá usando, fica reverberando. Ah, eu vou. O pior é que o meu fone é sem fio. Aí ele não é muito bom? Então, ele dá interferência com Wi-Fi, é muito esquisito. Qualquer coisa bota no 4G, porque tava travando a sua conexão. Enquanto o pessoal vai entrando, a gente vai resolvendo as questões técnicas. Então deve estar trocando para 4G. Vai encaminhando a live para outras pessoas. Enquanto isso, quem já está aí. Eu sou do interior de São Sim. Paulo, mas eu moro no Rio de Janeiro. Mas eu atendo online, então faz. Hoje mesmo atendi uma pessoa lá da Austrália. E Má, Eu ainda conta estou pra te ouvindo um gente. pouquinho aí de fundo, mas Eu vou. Peraí, que eu vou fazer uma coisa. tá. Sim, eu costumo fazer as minhas lives às 11 horas, com portal energético, né? Quase todas as minhas lives eu marco às 11 horas. Falando bom dia aí para todo mundo. Só esperar ver se ela consegue colocar um fone, porque tá muito eco da minha voz lá. Eu fui pegar um fone com fio. Maravilha. Funciona. Agora acho que vai. Tá me ouvindo? Maravilha. Melhorou? Tô ouvindo. Legal. Melhorou. Mas Maravilha. Então então, vamos apresentando. Quem já entrou aí? Ajeita aí que tá fazendo um barulho. Aí. Vou me agora eu tenho. apresentando, então, para quem não me conhece, tá aí online, vai encaminhando a live para outras pessoas. A gente vai falar um pouquinho da yoga como um caminho de autoconhecimento, né? Que às vezes as pessoas acham que yoga é só uma prática física, que é um exercício, e vai muito além disso. Não à toa o berço da yoga é lá na Índia, né? Opa, tô Exato. fazendo um barulho aí, vamos ver. Tá bom agora? A Índia é um país super espiritualizado. Parou.
país super espiritualizado que meditação e yoga lá é que nem tomar água, né? Lá é o berço Exato. disso, e não é à toa. Não é à toa, porque são práticas de conexão com a gente mesmo, né? Então a gente vai trazer um pouco disso aqui, além dos benefícios da prática física, né? A visão do benefício energético, de conexão, como que isso pode ser um caminho também que se junta, né, ao autoconhecimento, que é o meu foco aqui. Eu trabalho como terapeuta, para quem não me conhece ainda, né? Trabalho com curas energéticas, trabalho com coaching, mas um coaching totalmente diferenciado, onde eu trago essa visão energética, espiritual, faço atendimentos com cartas de oráculo para ajudar a pessoa a obter clareamento, trabalha com os mestres ascensionados, com a fraternidade branca, chamas violetas, sete raios divinos, toda uma coisa louca. Então, é muito trabalho interior, né? A gente mexe em traumas, mexe em liberação, questões de infância e várias coisas. Então, só para vocês conhecerem um pouquinho, né, do meu trabalho, do porquê que eu falo de autoconhecimento. Eu comecei o meu processo para mim, para minha própria cura, para o meu autoconhecimento. No meio do caminho, ficou claro que eu queria trabalhar com isso para ajudar outras pessoas também da mesma forma que estavam me ajudando a me encontrar, a achar a minha felicidade, que estava coberta de pequenos traumas e registros, né, distorcidos ao longo da minha vida. Então é por isso que hoje eu estou aqui fazendo o que eu faço, para ajudar outras pessoas a acharem essa luz dentro delas e na vida delas também. Então fala um pouquinho de você, Vicky, se apresenta para o pessoal. Perfeito, Má. É maravilhoso, né? Conseguir seguir esse caminho. Então, eu, na verdade, também comecei a buscar mais por uma busca interna. Eu lembro, há 10 anos atrás, eu comecei a fazer psicóloga, né? Eu nunca tive uma psicóloga. E aí, eu lembro que ela me fez uma pergunta tão simples. Ela olhou para mim e falou: me fala, né? O que você gosta em você? Simples, porém não. Ai, eu parei assim, eu olhei pra ela, eu falei, eu sou uma pessoa muito carinhosa. E foi a única coisa que eu consegui pensar. E a partir daí começou meu questionamento. Como assim eu não sei o que eu gosto em mim? Como eu não sei o que eu não gosto em mim? Por quê? Eu sou a pessoa que mais tem que saber isso, né? E aí foi aí que eu comecei a entrar mais em conexão comigo. Ninguém ensina a gente a fazer isso, né, gente? Eu falo que escola ensina a gente matemática, ciência, um monte de coisa, e não ensina a coisa mais importante, a gente se conhecer. Isso deveria, a gestão emocional, autoconhecimento, meditação, devia ter desde do jardim, do pré, sei lá como é que chama hoje em dia essas coisas, muda o nome toda hora. Mas desde o prézinho ali devia ter essas coisas para as crianças, não é? Fala aí. Concordo plenamente. E aí foi a partir daí que também eu comecei a fazer yoga. E aí na minha primeira aula de yoga, eu tive o meu primeiro descobrimento, assim, em relação, porque tudo bem, eu não sabia o que eu gostava em mim, eu não sabia o que eu não gostava, eu não sabia minhas qualidades, eu não sabia meu defeito, eu não sabia nada. E aí eu lembro que eu fui fazer a primeira aula e daí eu cheguei lá e pensei, nossa, o que que eu tô fazendo aqui, né? Mas tudo bem, vamos lá, vou fazer. E a professora maravilhosa Marcela, muito por isso também que eu segui o caminho, eu acho que foi por causa dela. Ela começou a aula e aí eu comecei a perceber durante a aula que eu conseguia é, estar concentrada no que estava acontecendo naquele momento. Porque esse é um outro problema muito grande de todos nós. A gente sempre vive pensando no que aconteceu ou no que vai acontecer, mas esse foco no agora, no que está acontecendo, trazer a mente, a consciência, né? Porque muitas pessoas pensam que meditar é você desligar a sua mente, é você não pensar em nada. E é o oposto disso. É você estar 100% concentrado aonde você está, o que você está fazendo.
Sim. Então, e aí foi E nessa a- aula que eu descobri. Essa mente silenciar é uma consequência da prática, né? Não é um objetivo a ser perseguido. Se a gente coloca a meditação com um objetivo, uma meta, Exato. vai justamente contra o objetivo, que é simplesmente cultivar o estado de presença, né? Ih, Má, cortou, mas tudo bem. É, Cortou? Não e ouviu o aí, que eu falei? Ih, caiu. Voltou. Acho que tá meio congelado. Peraí. Vamos aguardar. Internet, né? Detalhes técnicos acontecem. Vamos aguardar a Vicky voltando. perdi tudo que você falou, mas A tua é, imagem tá congelada pra mim. Eu voltei a te ouvir, mas a sua imagem ainda tá congelada. é, voltou agora? Ou não? Tô travada ainda. É, tá bem ruinzinha a conexão. Mas tá dando pra ouvir, pelo menos? Tá ruim Sim, ou... vai falando. Só a imagem que tá É, travando. Vai falando. deixa a imagem então, fazer o quê? Mas bom, e aí que entra, na verdade, o yoga, né? Porque as pessoas pensam que o yoga é fazer posturas, né? É você ficar lá durante horas fazendo posturas e mais posturas, mas ninguém pensa, para que que eu tô fazendo isso, né? E aí que eu acho Mas eu acho interessante, que porque tá fazendo só pra trabalhar o corpo, né? Acho que tá ali pra fortalecer o corpo, às vezes e só. então, e isso não que seja uma coisa errada, mas isso é uma. Você não está enxergando, na verdade, o real motivo de você estar fazendo essas posturas, né? Então, é aí que entra um pouquinho da parte teórica. Para falar da teoria, eu vou ter que falar de Patanjali. Patanjali, a história dele, né, é que tinha uma yogini. Os yogis eram pessoas que saíam da cidade e iam, tipo, para cavernas, lugares completamente reclusos, para praticar as técnicas do yoga e realmente transcender. Não que esse seja o motivo da prática, né? Porque a prática a gente não pode ter o apego, mas basicamente isso. E aí, essa Yogini, ela já era muito senhora e o maior sonho da vida dela era ter um filho para ela poder passar os ensinamentos dela. E todos os dias ela fazia essa prece aos deuses. Até que um dia, o deus serpente, que é Ananta, que ele serve de apoio para outro deus, que é Narayana, ele segurava Narayana e ele percebeu que Narayana ficou muito pesado. E aí ele questionou por que Narayana estava tão pesado que ele não estava conseguindo segurar. E aí Narayana fala que ela estava meditando, ela estava praticando yoga. E por isso, naquele momento, ela estava tão pesada. A partir de então, Ananta, que era esse deus que segurava Narayana, o sonho dele era reencarnar como um humano para poder ser iniciado no yoga, porque yoga seria uma prática humana, não uma prática dos deuses. É, do corpo físico, né? Precisa do corpo Exato, físico, porque tá trabalhando a flexibilidade ali, né? A musculatura e a energia que flui pelo corpo físico também, né? Com a energia da Kundalini. exato. E aí, os deuses ficam muito tristes com essa dor de Gonika e com esse desejo de Ananta, então eles pegam um pouco da faísca divina de Ananta e criam Patanjali, que vem reencarnado como humano para ser iniciado no yoga, mas com essa faísca divina de Ananta. Por que que eu tô falando de Patanjali? Porque o livro dele, que é o Yoga Sutra, que traz pela primeira vez um compilado do que seria o yoga. Antes disso, a gente tinha citação em livros da palavra yoga, mas não tinha uma definição, um caminho. É a Então, prática,
não tinha nomes e teorias e livros e tudo mais. Isso, você não tinha os passos. Então, Patanjali faz um compilado e ele cria os Yoga Sutras de Patanjali. Esses sutras, né? Sutra significa fio. É uma leitura, gente, juro, é super simples e assim, eu indico maravilhosamente. Vocês vão ver o Nunca li porquê. nenhum livro de yoga. Eu pratico, mas nunca li nenhum livro. Olha, juro, Má, esse, se eu fosse te indicar um livro para começar, é esse. Você vai pirar. E aí, logo no primeiro capítulo do Yoga Sutra, Patanjali fala: esses são os ensinamentos mais elevados do yoga. E aí ele começa. Para você praticar o yoga, né? Você tem que seguir o Ashtanga. Ashtanga são os 8 passos do yoga, que são yamas, niyamas, asanas, pranayama, pratyahara, dharana, dhyana e samadhi. Ai, nem conheço isso tudo. Bom de nome estranho, né? Mas vamos lá. Calma, coisinha por coisinha. Ele começa, né? O primeiro passo seriam os yamas. O que são yamas? Yamas são regras de convivência para todos, não só para yogis. Seriam regras de convivência para a sociedade conseguir conviver de uma maneira em paz, de uma maneira plena, com É, respeito. yoga é um estilo de vida, né? A gente acabou pegando a parte da prática física e se desconectou de todos os ensinamentos e toda a filosofia e tudo que está por trás, né? É um estilo de vida. Sim. Qual que é o nome do livro? Eu escrevo aqui. Yoga Sutras. Yoga Sutras. É lindo, juro. Tem em PDF na internet, você acha super fácil. E aí, tudo bem, ele traz os yamas, né? Que são essas normas de convivência. Bom, mas o que seriam, né, essas normas de convivência? Então, a primeira que ele traz seria a não violência, que é a mais conhecida, Sim, que é a ahimsa, que as pessoas falam muito, né? sim, a rinça. É. E aí eu acho muito legal fazer esse link com o autoconhecimento, por quê? Porque a rinça é a não violência. Então as pessoas pensam, ai, eu não vou ser violento com os outros, eu não vou ser violento com os animais. Mas para você conseguir isso, você não pode ser violento com você. E violento, o que que é violento, né? Às vezes as pessoas acham que é uma agressão física. Violência pode se manifestar de várias formas, né? Pelas palavras, quando a gente se maltrata, Os através das nossas palavras, pensamentos. dos nossos pensamentos, com certeza. Então ele traz essa primeira norma, né? Que é a rinça, a não violência com você e com os outros. Depois ele traz a não falsidade. Aí você pergunta, né? Como assim a não falsidade? Não é somente o não mentir, mas é você ter um compromisso com você. Ser quem você é, né? Se permitir ser quem você é. Não ficar vestindo Exatamente. máscaras. E isso é autoconhecimento puro. Exatamente. E Patanjali, ele traz no seu livro que com o estabelecimento do Satya, né, que é o nome dessa não falsidade, essa autenticidade faz você ter um domínio muito maior sobre as suas ações. Fica muito mais fácil você viver de uma forma autêntica. Sim, porque senão a gente está no automático, a gente está inconsciente de que está vestindo várias máscaras, de que está agindo de determinadas formas, porque já está daquele jeito há tanto tempo, né? Que nem Exato, enxerga quem você é. Você virou uma coisa para atender coisas ou receber coisas de fora e você nem sabe exato. mais quem você é de verdade, qual é a sua essência, né? Exatamente. Então, essa não falsidade, você tem que saber quem você é para você não ser falso com você, porque senão você é falso e nem sabe. É isso que você falou. Você usa máscaras e vive no automático, não entra em contato com você e no fim você não está vivendo, você está sobrevivendo, Sim, eu falo né? sempre isso, né? Que quanto mais eu me desenvolvo e evoluo, mais eu me permito não ser nada, para poder ser tudo.
para eu escolher ser o que eu Perfeito. quiser a cada momento. E aí, quando eu não me coloco dentro de caixas, né? Que a gente faz isso, a gente mesmo se limita, colocando a gente dentro de caixas. Sejam elas o que a gente julga, positivas ou negativas, ainda são caixas que limitam a nossa expressão. Quando a gente para de querer se Exatamente. colocar dentro de uma caixa, tipo, eu preciso ser bonzinho, eu preciso ser tal coisa, eu preciso ser tal coisa. Você fala, não precisa ser nada, gente. Eu sou o que eu quiser, a hora que eu quiser. A cada momento que eu tô respirando, eu sou uma coisa e é isso aí. Eu não sou nada, Exato. eu sou tudo. É exatamente. Então, e é engraçado você falar isso, porque a definição da palavra yoga é integração. Se você for parar para analisar, é integrar. As pessoas pensam que yoga é expandir, né? É você sair do seu corpo. Não. Yoga é você conseguir reter dentro de si aquilo que espalhou, aquilo que foi embora, a sua essência, você trazer a sua essência para você. Sim. Bom, então, vamos lá. Niyamas. Normas de convivência, nós aprendemos que niyamas são normas de convivência. Primeira, ahimsa, que é a não violência. Satya, que seria a não falsidade. Asteya, que eu vou falar agora, que é não apropriar-se do indébito, que é exatamente isso, não roubar. E eles falam, porque isso é uma coisa básica, e eles falam que quando você não rouba, quando você não se apropria daquilo que não é seu, seja o que for, seja qualquer Não coisa, até apropriar. Você pode exatamente, apropriar de identidade, né? De ser igual a exato, pessoa ao invés de ser você mesmo. exatamente. E então ele traz que quando você não rouba, né, quando você não se apropria daquilo que não é seu, você atrai coisas boas para você. Você atrai todas as coisas boas para você. Sim. E aí, então, ele traz o quarto, né, niyama, que é a moderação com a sensualidade. E eu Hum. acho isso extremamente importante, porque eu acredito que nos dias atuais tudo tá hipersexualizado, né? É um, as meninas com 11 anos já estão tendo relacionamento sexual, a infância foi perdida, a gente está vivendo um momento complicado, né? Que a gente não respeita mais as nossas fases. Sim. E qual o objetivo disso na visão da yoga? De moderar isso? Você que já leu o livro. Então, na verdade, ele traz a moderação não somente nesse aspecto que eu falei, mas também a vida baseada na luxúria, né? Que seria uma vida baseada em desejos, né? Porque Sim. o yoga ele fala isso, Do ego, isso, né? Os desejos. o desejo é um dos três venenos da mente, né? Então, ele traz que se você, porque muitos monges, né, eles realizam o celibato, que é não ter relação nenhuma. Mas daí pergunta, como trazer isso para uma pessoa que não é um monge, né, que tem relacionamentos, etc. É você ser verdadeiro. É você estar no relacionamento porque você quer construir algo, porque você tem não o desejo, mas você quer, eu quero ter uma família, por exemplo. Entende? Não você simplesmente ter uma vida que você vai se relacionar com um monte de gente. Você ter um sentimento por trás daquilo. É um Não, alinhamento realmente com missão, né? Aí que eu vejo de alma. Porque querer ter uma família, às vezes, também pode ser uma construção do ego com base no que você enxerga que a sociedade quer que você faça. Então, é realmente uma coisa de sentir o coração, que é o que eu trabalho nas minhas meditações, né? O pessoal abrir o coração e se alinhar com o que ela está aqui para fazer. Porque pode ser uma missão da sua alma construir uma família. lógico, Mas às vezes não, às vezes lógico. você acha que você precisa construir uma família porque a sociedade te fala que você precisa construir uma família. Então não é a coisa em si, é o quanto a gente está alinhado e conectado com o nosso espírito, com a nossa alma. E a yoga ajuda a gente a fazer essa conexão, né? Exatamente, porque você tem que se conhecer para saber se você quer ter uma família, se você não quer ter uma família, se você quer viver sozinho, se você tem que se conhecer. Então ele traz a moderação na sensualidade nesse sentido. E o último, que eu acho que é um dos mais importantes, que é a não criação de necessidades desnecessárias. Como assim? Ai, eu só vou ser feliz se eu tiver o melhor carro. Ai, eu só vou ser feliz se eu tiver isso. Porque, Condições, né? exato, e assim, ele, bom,
Aí é um pouquinho, eu não ia entrar nesse assunto porque é um pouquinho mais pra dentro, mas eu vou falar um pouquinho só. Logo no primeiro capítulo ele fala: o yoga é o Niroda do Vritis de Sita. O que é isso? O yoga, ele é a nossa mente que se espalhou e nesse momento que ela se espalha, né, que ela vai embora, por causa dos desejos, né, essa força que os desejos têm, a mente vai, ela se espalha e ela vai se apegando em coisas, como se essas coisas fossem o retorno da mente, entendeu? Qualquer coisa que a sua mente tenha o mínimo de conexão, por exemplo, eu adoro o Buda, então minha mente vai e ela vai se conectar com vários Budas, entende? Então, assim, é você conseguir retornar isso para dentro de você, porque na verdade a sua vida não vai acabar se você não conseguir um budinha, Sim, entendeu? transfere esse apego, né, que a gente tem com a nossa própria mente. Às vezes a gente está apegado, né, está muito identificado com a nossa própria mente e acaba estendendo isso para fora, né? Esse apego, a gente vai se apegando a pessoas, vai se apegando a quem a gente acha que tem que Coisas. ser, vai se apegando aos relacionamentos, não quer abrir mão de nada, e aí a gente trava o fluxo da vida, né? Exato. Então, é isso. Quando você fala os 8 passos, né? É os yamas, que foram esses que eu falei agora, e depois os niyamas. Os niyamas seriam normas de aperfeiçoamento. Então, seriam para aqueles que querem seguir o caminho do yoga. Então, daí é um pouquinho mais, como eu posso dizer, mais regrado, Em que sentido, regrado? no sentido de que, vamos lá, quais são os niyamas, né? Primeiro niyama seria a purificação. Como assim purificação? Na yoga a gente tem os kriyas. Kriyas são métodos de purificação. Exemplo, o lota, não sei se vocês já viram, que você coloca no nariz e sai no outro. Eu tenho até aqui, você já viu? Sim, que é da Aquele. Ayurveda que eles usam, né? Eu nunca fiz. Isso, Eu tô isso. raspando a língua já, mas ainda não faço esse O negócio aí. raspador, exatamente. O raspador também é outra forma de cria. Então, a primeira regra dos niyamas, né, seria esse, realizar os crias. Por quê? Através dessa limpeza do corpo, você traz essa limpeza das impurezas do corpo. O cria não é pela respiração também, porque eu já fiz o arte de viver e o nome da respiração é não sei o que lá, cria, né? Tem uma respiração também que é exatamente para fazer essa limpeza. É Mas poderosa. Minha Nossa Senhora, aquilo sim, limpa mesmo. Eu lembro quando eu fiz o Arte de Viver e foi sexta, sábado e domingo, né? O primeiro programa lá deles, o Happiness, né? Felicidade. Eu lembro que acho que foi no sábado, né? Que a gente fez a respiração completa. Eu fiquei umas 4 horas chorando. Na que eu cheguei em casa, não sabia nem por quê. Tava liberando coisa. Eu falei, gente, que coisa louca. mas olha, agora que você falou isso, me veio até porque, eu fiz um curso de crias em São Paulo com o Marcos Rojo. Ele é, nossa, um professor maravilhoso, assim. Tô até fazendo agora a formação com ele. Mas fizemos o curso de crias, né? Vai lá, Vitorinha, fazer o curso de crias achando que é Aí você vai brincadeira. lá, fica pleno, respirando, né? Aí tem uma catarse com as respirações. Menina, Libera porque tudo assim, que tá bloqueado. os crias, né, que a gente fez. Porque assim, crias você tem até pessoas que engolem pano e depois puxa pela boca, mas a gente não fez esse. Mas a gente fez o Lota, que é das vias nasais. A gente fez o Nauli, o Kapalabhati. Essa respiração que você está falando chama Kapalabhati, que é uma que você faz com a parte baixa do abdômen, né? Não, tem E várias. Do Arte de Viver é uma mistura. é um Tem vários monte. tipos de Ah, entendi. respiração. Acho que eles chamam de Sudarshan Kriya, alguma coisa assim. Já tem tempo que eu fiz. Mas era super potente a respiração do Arte de Viver. Minha nossa. Bom, mas e aí tem uma hora lá, no curso de crias, que a gente vai fazer a limpeza dos olhos. Eita ferro. Menina, como Como que é que a é isso? limpeza? Você acende uma vela
e você tem que ficar olhando fixamente para a chama daquela vela sem piscar. E você Essa meditação com a chama da vela é muito poderosa, é legal. e aí você faz em 3 tempos, né? Você olha por 2 minutos, depois 1 minuto e meio, depois 1 minuto. Ah, é curtinho que eles propõem. Mas porque é sem piscar mesmo. Tipo, você não pode Sim, piscar, você tem que pode ficar olhando piscar. assim. Uhum. E aí eu não tava nem conseguindo ficar sem piscar, eu tava assim, não sei. Mas menina, só sei que na hora que acabou, ele já tinha falado no começo que era normal a gente ter umas reações, né? Música assim. Ele pegou leve, né? Pra não assustar a galera. E aí terminei, quando tava no último tempo, eu comecei a sentir uma bola, uma dor, assim, na parte baixa da minha barriga, assim, uma dor, uma dor, uma dor. E aquilo começou a subir como se fosse uma bola e parou aqui. E Hum, não ia nem pra frente nem pra trás. E aí eu comecei a chorar. Mas eu chorava, e eu tava assim numa sala com 10 pessoas que eu tinha conhecido no dia anterior, sabe? Só que, sim, tipo, eu tava com vergonha de chorar. Então, no começo, eu segurei o choro. sim. Aí, o Marcos viu a minha situação, daí ele veio, pegou na minha mão e falou: pode chorar, menina. Aí, essa hora eu Tá desabei. bom. Liberou tudo, que todo aquele bloqueio que veio ali, liberou. E a A gente maior toda a loucura que região ali do útero, né? E eu sempre falo que nós, como mulheres, nossos traumas ficam todos armazenados ali, gente, no útero. Tem muita meditação de limpeza do útero, porque fica muita coisa ali. Não só nossa dessa vida, não, tá, gente? A gente carrega sim. trauma da nossa mãe, da nossa avó, tudo ali no útero. Então, interessante que subiu pro coração para você liberar, né? Você chorar, expandir o teu Não, cardio. e o mais engraçado é que eu senti a bola mexendo. Foi uma coisa que eu nunca tinha Às sentido. Ela vezes, veio subindo mesmo e veio e saiu pela boca. Eu fiquei com olha dor isso, depois na garganta. Foi olha isso. uma loucura, assim. Mas é poderoso. Os crias são E bem como é que você se poderosos. sentiu depois, para o pessoal não achar que é só um processo horroroso de se passar? Me fala o resultado disso Então, depois. depois eu lembro que eu saí lá do curso, eu fui ficar na casa de uma amiga minha, a Fê, que tá até assistindo, querida. Só que eu tinha sido uma experiência tão louca que, assim, tava estranho até eu ficar perto de outras pessoas. Sabe quando você sente que você precisa De ficar introspecção, para reclusa? integrar, que você falou, yoga é integração, para integrar aquela experiência. Foi. E aí, mas daí depois disso, assim, eu senti como se eu tivesse perdido 60 quilos dentro de mim. Sim, quando a Eu gente me tem essa senti catarse, leve. liberações emocionais, é isso. Depois que passa a catarse, você parece que você emagreceu, você se sente É, mais leve, você fala, nossa, que peso que saiu de mim agora. Porque esses bloqueios leve. energéticos, de fato, nos deixam mais pesados, a gente sente fisicamente, inclusive. Sente. E aí eu me senti ótima depois, foi maravilhoso. Mas tipo, se você for praticar os crias, principalmente esse da chama, que é uma coisa que vai mexer mesmo com essa parte mais interior, eu aconselho a fazer com alguém as primeiras vezes. Eu não aconselho a fazer sozinho, Sozinha, porque para quem já tem mais experiência, mais prática, como é, sustentar esse processo de liberação, né? O tipo de coisa que porque é que nem fazer um renascimento, né? A respiração circular fazer sozinho. você Não, não não sabe qual é a comandando, reação, né? né? Exatamente. Não sabe onde a gente vai parar ali, o que que a gente vai acessar. Às vezes acessa memórias É, traumáticas que precisam ser liberadas. E precisa de uma assistência mesmo para passar por essas catarses, né? sim, É mais, digamos, sábio fazer esse processo com acompanhamento. concordo. Bom, então, niyamas, né? Primeiro é os crias, né? Os crias não, né? A purificação, saucha. E aí a gente passa para o segundo, que eu acho maravilhoso, que é o santosha, que as pessoas também falam muito, que É, eu já é ouvi você, falar. que é você ter contentamento, você ter paz. Mas não é você ter contentamento e ter paz nas férias, é você ter contentamento e ter paz lavando a louça, limpando a casa, fazendo as mínimas coisas. Entende? Não é porque a gente.
a gente não. Você vai lavar louça e fala, ai, que saco, tem que lavar louça. Ai, tem que arrumar casa. Tudo a gente reclama. Mas já parou pra pensar quantas pessoas não têm uma casa pra arrumar? Não tem uma louça pra lavar porque não tem nada? Sim. Às vezes só com um choque de realidade é que a gente percebe a nossa ingratidão. Eu acho que a Austrália mostra muito bem isso, né, Má? Nossa, maravilhoso, é outra vida. Traz muito choque de realidade, traz muita autoconsciência. Não à toa eu tive um processaço ainda morar ainda. Foi 1 ano e 4 meses, realmente. O mindfulness, né, já é um outro conceito que perguntaram aí, já é um conceito mais amplo, né, que fala de cultivar o estado de presença. E aí você pode fazer isso exatamente, lavando louça, fazendo qualquer coisa, cultivando esse estado de presença. A meditação e yoga são formas de cultivar o estado de presença. O mindfulness é esse conceito que fala de cultivar esse estado de presença, fazendo qualquer coisa, não necessariamente precisando sentar em posição de lótus, para meditar, para cultivar esse estado de presença. Eu falei isso outro dia, né? Me convidaram para fazer uma live de meditação e eu falei isso. Eu falei, você pode meditar lavando louça. O pessoal, "Ah, como assim?" E eu falei, você Sim. sente ali a sensação da água na sua mão, você repara a textura de cada louça que você está pegando, como que você está sentindo aquela água escorrendo pelos seus braços. E isso está ali cultivando presença, que nem quando a gente vai tomar banho e fica com a cabeça pensando 500 mil coisas, né? Aí chega aquela hora que você fala, meu Deus, será que eu lavei o cabelo? Nem sei. Eu tinha isso direto, nem lembrava se eu tinha lavado o cabelo ou não, porque eu pensava tanto, ficava tão offline, né, dentro da minha cabeça, que eu não lembrava se É. eu tinha lavado o cabelo ou não. Então você fica ali sentindo a água escorrendo, você passa a mão no teu cabelo, sente a textura do teu cabelo, passa a mão, sente a sensação de estar passando a mão no seu braço. E com tudo isso, né, trabalhando os 5 sentidos, a gente vai trabalhando o estado de presença. O Mindfulness traz muito isso. Já fiz um programa de 8 semanas de Mindfulness, foi muito bom. Ai, que legal. Então, e o yoga, ele traz exatamente isso. É você ter esse estado de presença, você ter essa consciência. Na verdade, o yoga, ele vai além disso. É você desenvolver ideias contrárias aos maus pensamentos. Hum. Porque a nossa mente, ela suga a gente, né? A tendência da nossa mente, ela é nos sugar, é A gente não fazer a toma o gente. controle dessa ferramenta, ela controla a gente. Exatamente. Então, a partir do momento que você começa a se esforçar para desenvolver pensamentos contrários, desenvolver pensamentos positivos, não só evitar os pensamentos negativos, mas desenvolver pensamentos É, se a gente positivos. entra numa de evitar, a gente já começa a se cobrar porque não está conseguindo. É aquela, eu sempre trago isso, né? Em todos os atendimentos que eu faço, nas lives, eu estou sempre falando, você identifica, reconhece. Se aquele pensamento não te serve, se aquilo está te limitando, se aquilo está derrubando a sua vibração, você olha para aquilo e troca para um pensamento que seja mais adequado para a realidade que você quer ter, para elevar a tua vibração. Um pensamento que Exato, abra a possibilidade, ao invés de um pensamento que restringe. Sempre, né, nessa visão da expansão e da libertação. sem dúvida. E aí, então, os niyamas, né? Normas de aperfeiçoamento, que seria para quem quer seguir o caminho da yoga. Primeiro, purificação, depois, santosha, contentamento. E o terceiro, aqui, é austeridade, chama tapas. É, eles falam nisso como sacrifício, mas não é um sacrifício de, eu vou me sacrificar. É um sacrifício de você ter um compromisso com o seu dever. Você saber qual é o seu dever É e um você esforço, fazer. né? Não sei se sacrifício é uma palavra que tem Exatamente. tanta conotação negativa, mas é um esforço ali, né? Consciente. E isso que é muito engraçado, porque na Índia sacrifício tem uma conotação super positiva. Pois é, porque eu vejo o sacrifício com conotação negativa muito com base na igreja. Ruim. É, exato. A No, ideia no, de precisa se sacrificar e abrir mão de você para conseguir a iluminação, ou para conseguir ir para o reino dos céus, ou qualquer coisa assim. E é uma visão negativa que a gente criou aqui na nossa cultura, não é que seja de fato uma palavra negativa, né? exatamente. Porque o sacrifício não é você matar. O sacrifício é você reconhecer.
que você precisa fazer isso. E É no encontrar sentimento de comprometimento, né? De e você disciplina. encontrar a felicidade, você encontrar o santosha. Isso que é legal, é tudo ligado. Você não vai fazer um sacrifício pensando, ai, que horror, eu estou fazendo isso. Não, você vai sentar e estudar tantas horas, porque você sabe que é isso que você precisa fazer. E para Uhum. você saber o que você precisa fazer, você precisa saber quem você é. Você precisa encontrar o seu dever, o que te move. Por que você está aqui? E aí, por último, ele traz estudos, que é o Svadhyaya, que é a busca pelo saber interior. É você se entender com você e ser feliz. É puro autoconhecimento. Yoga é puro autoconhecimento. Quando a gente estuda filosofia mesmo, e enxerga isso como um estilo de vida, né? Não só uma prática de posturas, a gente vê que não à toa quem realmente segue esse caminho fala, eu sou yogi. Por quê? Porque vive esse estilo de vida, né? E não precisa ser yogi para viver esse estilo de vida, né? Eu pratico yoga, eu não falo que eu sou yogi, eu pratico E yoga e eu vivo esse estilo de vida porque é o meu caminho, é a minha evolução, eu tô aqui para evoluir. Se eu paro de evoluir, para mim isso é a morte. Parar de evoluir é morrer. essa coisa de yogi, né? Tem que pensar assim, tomar cuidado, porque hoje em dia as pessoas que praticam yoga, todo mundo que, por mais engajado que seja, não é um yogi. Tipo, ninguém vai pra caverna e fica lá sem ter contato com ninguém. Talvez Não os tem necessidade monges, de nem. rótulo, né? É mais uma caixa ter que se definir E como esse, e esse que é o problema, porque as pessoas, muitas vezes, quando começam a seguir esse caminho, elas se perdem no ego e trazem isso. Elas, ai, eu sou um yogi. Não, eu sou um praticante de yoga, eu entende? pratico E yoga, não é nem eu sou nada, eu só sou. Eu sou. eu sou eu. Eu pratico yoga, eu como tal coisa, bebo tal Isso. coisa, mas eu não sou essas coisas que eu faço, eu só sou. Eu sou a minha Isso, presença e ponto. exatamente. E é isso que eu penso que a gente tem que trazer. Porque as pessoas, elas pensam no yoga como posturas, né? Essa coisa do, ai, ficar lá fazendo 1000 horas de yoga, achando que vai mudar. E não é. O yoga, ele é um, eles têm 8 passos. Os yamas, que a gente falou primeiro, os niyamas, que a gente falou agora, que são essas normas de aperfeiçoamento. Aí chega nos asanas, que são as posturas. Os asanas, ele tá no terceiro passo. E os asanas no Yoga Sutra, ele traz acho que 2 posturas. Essa variação e essa quantidade, isso é uma coisa muito mais do Ocidente, entende? No Oriente não é baseado em postura, é baseado na filosofia. Aqui a gente baseia na postura, né? Sim. Então, daí ele traz os asanas, que são as posturas, o pranayama, que é a respiração. Então, ele traz o pratyahara, que é você se abster, você se recolher um momento seu, não que você tenha que viver como um monge, mas você ter um momento seu para sua conexão, para você fazer essa busca, né? Porque a É yoga é uma super busca. importante. Eu falo isso o tempo todo. Se tem uma coisa que está trazendo de desafio esse momento que a gente está vivendo, é que nos removeu a maioria das nossas distrações. E aí quem estava correndo de si mesmo, quem estava fugindo de si mesmo, começou a ficar sem opção de fuga. E Não começou a tem entrar pra em onde ir. contato com esse mundo interno e com coisas que não estava querendo entrar em contato ali, que precisam ser olhadas para ser liberadas, para a gente ser mais feliz e ficar mais em paz. Mas a pessoa foge porque tem tanto medo de acessar essas dores dentro de si. E agora as pessoas não estão conseguindo fugir tanto. Claro que mesmo dentro de casa você pode ficar o dia inteiro com a cara colada na televisão, Na ficar televisão. totalmente desconectado também. Pode ficar o dia inteiro no celular e ficar completamente desconectado também. É possível, mas tem menos opção. E aí a pessoa está entrando, mesmo sem querer, está entrando mais em contato com esse mundo interno e está, às vezes, pirando, porque não está sabendo lidar com É. isso.
Por isso que eu me propus a fazer a meditação aqui que eu estou fazendo todos os dias no Instagram, para ajudar o pessoal a lidar com isso, para olhar para esses conteúdos internos de uma maneira mais estruturada, com amor, de um ponto de vista tranquilo, com apoio ali, porque às vezes a pessoa começa a acessar umas coisas ali e fala, cara, estou precisando fazer uma sessão de cura para liberar uns negócios que eu comecei a enxergar que tem aqui dentro. Eu falo, vamos marcar uma sessão de cura. Só ali nas próprias meditações já está tendo muita cura, né? Estou recebendo relatos fantásticos. Mas é uma meditação totalmente diferente, né? Que traz toda uma conexão. Vamos ver, o pessoal perguntou aqui. Meninas, em relação às diferenças na prática do Ocidente e do Oriente, o que vocês acham da prática de yoga nas academias? Acho que não dá para generalizar e falar que toda a prática de yoga em academia é ruim, ou desconectada, ou isso ou aquilo. Já fiz yoga lá na Austrália, por exemplo, eu fiz um bom tempo ali yoga numa academia, que a professora era maravilhosa. Eu acho que depende da seriedade que a pessoa que está ensinando traz aquilo. Tinha uma que dava aula que ela trazia uma parte teórica, ela chegava 5 minutos antes da aula começar, e ela trazia uma parte teórica, a parte filosófica. Eu achei fantástico aquilo, e era dentro do ambiente de academia. Então, assim, vamos evitar a generalização. Depende da pessoa que está trazendo aquilo, do comprometimento daquela pessoa em passar os valores, né, e a filosofia do yoga, além da prática física. Porque tem gente que dá aula em estúdio e também não faz isso, e aí? Não é o lugar que Então, eu acho que o problema real é que antigamente, né, lá na Índia, no Oriente, né, o yoga, ele era passado como se fosse de pai para filho. Então, você não tinha prática numa sala com várias Sim, pessoas. era um É, conhecimento ancestral, né? Que coisa linda. Não era um livro, um exato. professor, era a própria família que ia passando. Então, ou até um yogi passar para alguma pessoa, mas nesse momento que ele estava, nesse momento de passar o conhecimento, os dois moravam juntos, eles acordavam juntos, iam dormir juntos. Então, era uma prática, como eu posso dizer, que hoje em dia não teria como a gente conseguir trazer isso, né? Essa essência tão pura, né, de como era antigamente. E aí, aqui, eu acho que assim, o maior problema é exatamente esse que você falou, Má. Quando o yoga chega aqui, ele chega muito baseado em postura. E o yoga, por mais que ele faça bem para o corpo, ele faz bem para o corpo com moderação. No próprio, não sei se é E no Yoga Sutra, eu quero conseguir fazer as posturas mais complexas, eu quero conseguir, é, você quer, só quer não. fazer yogas que fica lá 1 hora e Aí você tá meia, perdido no ensinando. ego, Tá né? total, total, Eu total. acho que assim, mas assim, não pode criticar, que nem tem outras, a vinyasa, né? Outros estilos de yoga que são estilos mais, como eu posso dizer, energéticos, né? Que a pessoa vai ter Nossa, a vinyasa foi sensacional para mim. Eu praticava o hatha, né, antes de ir para a Austrália. E aí na academia isso. aí eu pratiquei o vinyasa. E para mim me trouxe muito, muito autoconhecimento a prática de vinyasa, porque ela vai montando a sequência, né, do fluxo e uma hora ela fala, agora vai. Nossa, teve um dia que eu falei, meu Deus, eu fico completamente Pra onde eu fui? perdida, não sei o que eu faço. Me bateu várias questões internas minhas em relação a como eu me relacionava com a minha vida através daquela prática ali de vinyasa, que foi fantástico. A Vinyasa eu não tenho tanto contato, né? Não conheço. Eu conheço o Hatha, sempre fiz Hatha. E no Hatha Yoga, eles aconselham a você a praticar no máximo 45 minutos por dia, porque talvez isso te traga uma letargia, ou então te traga uma Movimenta muito a excitação. energia do corpo. E aí, qual é o problema disso? Porque você está fazendo isso para no fim você meditar. Se você agitou muito seu corpo ou então deixou muito letárgico, você não vai conseguir meditar. Porque aí, daí, voltando, né? Então, yamas, niyamas, asanas, que é a postura, pranayama, respiração, pratyahara, que é essa abstração, dharana, que é a concentração, que é isso que a gente fala tanto do foco no aqui, no agora, essa noção de onde você está e o que você está fazendo, e então, entre diante, aí sim a meditação.
Ou seja, esses 8 passos são para no fim você meditar, para você preparar o seu corpo para meditar. E aí Nossa, eles quando põem por eu último. meditar é outra prática, né? Quando eu sento direto para praticar a meditação, eu já estou acostumada porque eu faço todos os dias, mas quando você pratica yoga, faz a movimentação energética do corpo antes da prática de meditação, é outra coisa, realmente. Então, e aí, então, todos esses passos, na realidade, são para você preparar a sua mente, de liberar as impurezas, purificar a sua mente, purificar o seu corpo, para você conseguir entrar num estado de meditação muito mais fácil. Porque você fala, né? O que é o asana? O asana não é você não se mexer, né? Porque no hatha a gente faz a postura e para. Sim. Não é você não se mexer, é você sentir que você não se mexe. É você ter consciência do que você está fazendo, da postura que você está fazendo naquele momento. Sim, nossa, eu lembro que, né, quando eu praticava hatha, eu fiquei uns 2 anos praticando hatha. E eu lembro que assim, o dia que a cabeça tava cheia de coisa, sabe aquele dia que você já acorda meio assim com a cabeça cheia? Que esses dias, o sustentar, o ficar sentindo ali a postura, era muito mais difícil. O dia que eu tava bem, né, tava É, leve, tava tipo, ficava ali de boas. E tinha dia que, às vezes, na hora da integração, né, do Shavasana, no final, vinha, às vezes, no meio da prática, às vezes até tem dia que dá vontade de rir, tem dia que dá vontade de chorar, você tá liberando a energia ali que tá densa, tem dia que vem uma vontade de chorar, você fala, cacete, não dá pra eu chorar agora, tô no meio da... Porque eu fazia yoga no é. trabalho, né, na hora do almoço, eu falei, meu Deus, não posso começar a chorar aqui agora. Não dá, Tenho que não dá. voltar pro trabalho daqui a pouco. Mas é isso, você conseguir pegar essa agitação, né? E você conseguir acalmar. É você trazer esse estado de paz, esse estado de consciência, esse estado de Sabe uma coisa que eu gostaria que você presença. falasse? Que eu vejo que muitas pessoas têm bloqueio com começar a praticar yoga. Eu Porque fala, tive. eu não tenho flexibilidade no corpo. Eu não consigo. Eu não consigo fazer nada. Não consigo fazer as Não. posturas, né? Justamente que começa já querendo se cobrar, conseguir fazer as posturas. E às vezes é muito isso, assim. Eu gostava que no Vinyasa, minha professora falava, às vezes, para praticar de olho fechado, para evitar essa questão da gente ficar se comparando com o outro que já está nesse caminho há mais tempo e tem mais flexibilidade no corpo. Evitar ficar olhando para o lado e se comparando, se sentindo inferior, e sentindo que não consegue, e se sentindo mal com isso. O que você tem a dizer para essas pessoas que ficam com esse bloqueio, tipo, eu não tenho flexibilidade, eu não consigo, para começar a Ai, praticar. Má, então, vamos lá. Para essas pessoas que têm esse bloqueio, eu digo o seguinte: começa pela teoria. Eu acho que assim, a prática, ela traz muito conhecimento, autoconhecimento, mas, como eu posso dizer? Quando você começa a compreender um pouco mais essa parte teórica, essa parte do estilo de vida, aí sim você começa a sentir o yoga, porque qual é o problema? Não adianta você passar o dia inteiro xingando, brigando, sendo uma pessoa agressiva, sendo agressivo com você mesmo, sabe? Não adianta você passar o dia todo fazendo isso, se maltratando e Com maltratando os com essa outros. energia e com essa mente na prática. E aí você vai lá fazer o yoga e aí é lógico que não vai ser a mesma coisa. Por quê? Porque você pulou todos os os passos primeiros para você conseguir chegar nos asanas, que seriam os yamas e niyamas, entendeu? Você tem que buscar uma força dentro de si. Eu acho muito legal que no começo do livro do Yoga Sutra, ele traz uma historinha que é assim. É, uma bolsa de sangue é muito importante para uma pessoa que está quase morrendo. Um pedaço de ouro é muito importante para um ourives. E um machado é muito importante para um lenhador. Mas o que que serve um machado para quem está quase morrendo, uma pedra de ouro pro lenhador e um machado pro ourives? Nada.
Então, o Yoga Sutra, ele é uma preciosidade, mas você tem que querer essa preciosidade para você. Ele não é um É o livro. porquê que você está querendo essa preciosidade para você, né? Não querer. Exatamente. Exatamente. Até que eu tenho um professor que ele fala, o yoga, ele é para você que se pergunta quem eu sou, da onde eu vim, para onde eu vou. Se você já teve esse questionamento, aí você busca o yoga. Agora, se você acha que a gente morre e vira minhoca, então nem precisa ler, não perde tempo, Sim. sabe? O Vai yoga virar é só, para todos. né? E aí vai ficar nessa. Não vai conseguir se comprometer, vai ficar se cobrando, conseguir fazer postura, e não é esse o objetivo. Não, até que o professor do meu curso agora, o Marcos, ele deu uma aula pra gente e ele fazia poucas posturas. Ele fazia 3 asanas e pedia pra gente entrar numa postura meditativa. E Olha que isso legal. já ativava muito essa consciência, sem você ter que ficar fazazendo 1 milhão de posturas de ponta cabeça, dobrando, virando. E não é isso. Eu lembro que eu fiz pela primeira vez, né? Lá em Bali tem milhões de estilos de yoga, né? Porque lá é um antro de formação de yoga maravilhoso. Aí eu fiz uma aula pela primeira vez, acho que foi Kundalini Yoga? Não, não era Kundalini, era o Yin Yoga. Eu fiz Yin Yoga, que é o lado feminino, né? Que as posturas Ah, são quase todas deitadas e paradas, assim, tipo, não tem aquela coisa do asana super, assim, tipo, sustentar, que é uma coisa tá. mais yang, né? É, É uma coisa mais yang. Então, aí em yoga trabalha a sutileza, a feminilidade, são posturas de entrega, de soltar, não de sustentar. Sustentar é yang. sim. Não Então, é, eu não é lembro que aquela. eu fiquei incomodada, porque eu falei, meu Deus, não gostei dessa yoga. Aí eu vi o quanto eu tava na minha energia masculina naquele momento. E aquilo, meu ego se incomodou demais em acessar aquelas posturas só de entrega. Eu fiquei incomodadíssima, eu falei, não gostei, nunca mais eu faço. E hoje eu sei que era porque eu estava entrando em contato com a minha energia feminina e aquilo estava me incomodando naquele momento por um motivo, né? Me levou a um autoconhecimento. Então é muito legal a gente fazer várias práticas de estilos diferentes também. Eu já te Sim. falei, eu gosto muito da Forest Yoga, que é quase ninguém conhece, que é yoga com xamanismo, que eu gosto muito do xamanismo, né, da cultura indígena. É uma coisa incrível. Nosso tempo está quase acabando, tá? Só para você saber. Ver se você quer Nossa, falar. eu perdida. Não, pois é, eu Não. fico monitorando aqui porque vai muito rápido. O bate-papo de 1 hora é super rápido. Ó, eu acho que uma coisa só que faltou falar, que eu acho muito importante, é os 3 venenos da mente, que é a ignorância, o desejo e a raiva. Então, eu acho Menino, que falar dos três, mano. eu acho que assim, tudo isso que eu quis trazer aqui, que a gente quis trazer aqui, né, Má? Eu acho que é maneiras de eliminar ah, essa falta de sabedoria, né? Eliminar essas impurezas, esses traumas, Eliminar o trazer, sofrimento, né? Eliminar o sofrimento. trazer luz, né? Sim. Pra gente, para as menores coisas, para tudo. A gente precisa. Pra gente e pro É, coletivo, né? A gente se unindo ao todo e trazendo luz pra gente e iluminando o todo ao mesmo tempo. exato, exato. Mas eu acho que assim, muito importante ressaltar que você não vai conseguir ser bom pro coletivo se você não é bom para você. Maravilhoso. E isso é, Tudo que o Instagram corta. Eu acho detestável essa contagem regressiva, mas não tem jeito. mas é Gente, isso, obrigada, Má. obrigada, Vi. Obrigada. Foi maravilhoso. Quem perguntou da minha meditação é só me seguir, é todos os dias às 10. Eu deixo disponível também gravada no GTV por 24 horas. E é isso, vai ficar gravada essa live aqui também lá no IGTV. Dá para encaminhar depois para outras pessoas, dá para assistir toda para quem não conseguiu assistir inteira. Sim, E obrigada, querida. Foi muito conhecimento. obrigada. Obrigada, foi muito legal. Eu que E todos tenham um agradeço. dia maravilhoso. Que bom, maravilhoso também poder conversar com você e ter essa visão tão iluminada, né? Tão cheia de carinho que você passa para todo mundo.
Obrigada, querida. Vou encerrar aqui e vou salvar a live no nosso IGTV. Beijo. Beijo.